Seja bem-vindo ao Fala Expert. Eu tô aqui com meu amigo Anderson Duarte. Ele é especialista em consórcio, planejamento financeiro e já falou que vai ensinar pra gente como começar a alavancagem patrimonial. Então, se você tem alguma dúvida sobre como aumentar o seu patrimônio, como fazer consórcios e como fazer um planejamento financeiro com qualidade e segurança, que é o mais importante, Com certeza. Fica nesse podcast. Anderson, muito obrigada. Eu sei que a sua rotina é assim, louca, cheia de compromissos. É um prazer e uma honra te receber. Maravilha. Duda, eu que agradeço, né, de participar do Fala Expert, né, podcast fantástico aí, de que você já está conectando pessoas também, acima de tudo mais uma oportunidade também de network. E eu sempre fico muito feliz, né, de poder estar falando de um assunto que eu não só trabalho com ele, mas que eu acredito que faz parte da minha vida desde sempre. Impacta tanta gente, e né? que faz a diferença realmente na vida das pessoas, na realização de sonhos. Então vai ser um prazer aí poder estar contribuindo, participando com você. Ó, primeira coisa que eu quero que você esclareça, que eu aprendi com você, e eu quero saber, o que é consórcio? Maravilha, vamos lá. Qualquer lugar que você pesquise vai tratar o consórcio como uma forma de autofinanciamento, né? Onde na prática, como funciona? É um grupo de pessoas que estão dentro ali de uma organização, de uma administradora, de um banco, e essas pessoas elas começam a pagar parcelas muito suaves, muito baixinhas, e todos os meses algumas dessas pessoas são contempladas. E na contemplação, seja por sorteio ou por lance, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem acesso ao crédito total. Tá. Ou seja, então, às vezes, no primeiro mês, inclusive, tem pessoas que pagam uma primeira parcelinha e já podem ter acesso àquele crédito total, Ao montante né, inteiro. que desejou. E aí, cada um tem o seu objetivo, né? Sim. Pode ser um veículo, pode ser uma casa, e a gente vai destrinchar isso aí um pouquinho mais. E Mas não é loteria, não porque é eu loteria. conheço, eu tenho uma amiga cliente que foi contemplada no primeiro mês. Sim, exatamente. E o importante, assim, que eu sempre gosto de falar, 100% das pessoas são contempladas. Tá. Então não existe a possibilidade de você ter um prejuízo no consórcio. Ah, perfeito. E quanto tempo dura o consórcio? Bom, são 4 tipos de consórcio, né? Nós temos o consórcio de imóvel, consórcio de veículo, de serviços e de bens móveis. Cada um tem um período. O de imóvel é o mais longo, pode chegar até 220 meses. O de veículo já é menos um pouco, 100 meses. O de bens móveis também 100 meses. E o de serviço é o de menor tempo, que são 50 meses. E existem estratégias também para você conseguir adiantar esse valor, né? Sim, não, sem dúvida. Todos os meses, todo mundo sonha com sorteio, né? Quando você faz o consórcio, você recebe um número de identificação, que é o número da cota, né? Aquela identificação vai ficar com você até o final do consórcio. Então, o sorteio da Loteria Federal é utilizado para contemplar também por sorteio dentro do consórcio. Então, se você for sorteado, você tem acesso ao crédito. Né, vai continuar somente pagando as suas parcelas e não tem que dar nenhum valor a mais. Agora, se você não foi o sorteado e você quer acelerar a sua contemplação, aí você pode dar um lance. Né? E aí a gente tem múltiplas formas de lance. Tá? Existe um lance que é o mais conhecido, que é o lance livre, é como se fosse um leilão. Né? Tá. Quem der o maior lance naquele mês vai ser o contemplado. E as outras pessoas podem também ser contempladas com as outras formas de lance. Mas existem formas de acelerar sim. Ah, sim. Aí você só materializa o lance se você ganhar. Exatamente. O lance no início ele é meramente uma informação. Tá. A gente vai registrar no sistema o valor que você quer dar de lance e aí no dia da assembleia, quando abre ali os lances, se você foi a pessoa que deu o maior lance, vai chegar para você um boleto e aí você tem ali 48 horas para fazer o pagamento. Se você não pagar, aí vai chamar o segundo e assim sucessivamente. Ah, interessante. Bacana. Tem essa possibilidade também. E você começou com o consórcio, quer dizer, a vender consórcio, mas antes você comprou, Sim, né? sim. Você foi contemplado e começou a sua evolução patrimonial. Conta pra gente um pouquinho como começou. Sem dúvida. É interessante que o consórcio ele fez parte da minha vida, né? Porque eu lembro que quando eu era criança eu já via minha mãe e meu pai fazendo consórcio. Né? Na época eu lembro que fazia, hoje ainda tem, né? Consórcio inclusive de eletrodomésticos, eletroeletrônico, né? Móveis. Então muitos bens de dentro de casa, inclusive
inclusive, eu via minha mãe comprando através do consórcio. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu vou entregar a minha idade, olha só, cara. Não tem problema. O meu primeiro videocassete eu comprei com consórcio. Talvez você que esteja assistindo a gente nem sabe o que é um videocassete, mas tá tudo bem. Depois você pesquisa aí na internet. Deve ter algum museu aí que tem essa peça guardada, né? Mas o meu primeiro videocassete foi através do consórcio, e a partir dali eu vi isso como uma ferramenta fantástica, né? Onde eu tive a oportunidade de comprar. Hoje, eu estou indo para o meu 8º carro, né, que ao longo de aproximadamente 30 anos, eu estou indo para o 8º carro que eu estou comprando com consórcio. Então eu já faço um planejamento, vou comprar esse agora, e daqui a 2, 3 anos eu estou trocando novamente ele. Porque eu já tenho uma carta de consórcio que eu já estou pagando, vou contemplar ela ao longo desses 2, 3 anos, e daqui a pouco eu compro meu 9º carro. Então ao longo da vida eu venho fazendo isso, e aí com isso eu já comprei terrenos, já comprei carro, já comprei alguns eletrônicos também com um consórcio, e tenho alguns outros consórcios, né? Hoje eu tenho 7 cartas, né? Eu não posso vender uma coisa que eu não tenha, né? Que eu não acredite. Então hoje eu tenho 7 cartas que inclusive vão me ajudar lá na frente com uma aposentadoria. Isso que eu ia falar agora. Você está montando então o seu planejamento de aposentadoria. Exatamente. Sem precisar contar com INSS, sem aquelas letras miúdas de PGBL, VGBL, Exatamente. etc, né? Exatamente. Os bancões. Exatamente. O legal do consórcio também é isso, Duda. A gente, quando contrata o consórcio, você pode ter até um objetivo em mente, que é comprar um imóvel, comprar um terreno. Mas ao longo da jornada, você não está preso àquele seu ideal inicial. No momento que você é contemplado, você tem múltiplas possibilidades. Tá? E uma delas é justamente você não comprar nada e você deixar aquela carta contemplada. E quando você deixa essa carta contemplada, ela vai rentabilizando. Tá? Aí é uma resolução do Banco Central. É legal também a gente dizer isso, da segurança, né? O Banco Central ele enxerga todos os grupos de consórcio, então não existe possibilidade de alguém perder dinheiro. Fraude, de nada fraude disso. e tal. Lá atrás, antes do Banco Central controlar, existiu muita fraude em cima do consórcio. Hoje isso não é mais possível, porque existe toda uma segurança. E se alguma administradora, algum banco, por algum motivo não estiver performando bem, o Banco Central vai bloquear essa administradora, porém os consorciados, os grupos, vão ser repassados para uma outra administradora, ou seja, o consorciado ele não sofre prejuízo. Tá? Então o banco pode até ser penalizado, a administradora pode ser penalizada, pode ser até extinta, mas o consorciado ele vai ser repassado para outra que vai dar prosseguimento exatamente igual ao que ele contratou. Tá? Então assim, o que eu tenho hoje uma cota é que, independente do momento em que eu vou contemplar, a minha meta é que eu mantenha ela contemplada para que lá na frente, quando o grupo acabar, eu não tenho mais a obrigação de comprar um imóvel. Sim. Esse dinheiro vem para minha conta. Corrigido. Né? Então, salve aí as proporções, mas é como se fosse uma aposentadoria privada. Sim. Né? Onde lá na frente eu posso decidir resgatar todo o dinheiro e utilizar como eu quiser, ou eu posso manter ele aplicado e viver com aquela renda que vai gerando. Então, é uma das formas da gente utilizar o consórcio. Né? Perfeito. Agora eu quero fazer uma continha prática só para ficar mais didático para quem nunca ouviu falar em consórcio. Por exemplo, eu tenho 500 mil reais, eu estou a fim de comprar uma sala comercial. Então, como que o consórcio me ajudaria nesse momento? Então, primeira coisa que eu já te digo, hoje se você for pegar 500 mil reais em um banco financiado, provavelmente você vai pagar parcelas aí de quase 6, 7 mil reais. Né? No consórcio, você consegue fazer aquisição desses mesmos 500 mil reais com uma parcela de 1.750. Ou seja, parcelas fixas. Parcelas fixas, tá? Estou falando aqui o valor de parcela reduzida. É uma estratégia também, né? Porque enquanto você ainda não tem um crédito, alguns grupos a gente consegue fazer com que você pague 50% da parcela e somente lá depois da contemplação você paga a parcela cheia. Ah, entendi. É uma estratégia que ajuda, inclusive, quem está morando de aluguel. Tá né? bom. Para poder pagar ali 2 valores. Né? Então, assim, a conta que a gente pode fazer para 500 mil,
O que eu posso falar em relação a isso? Você vai ter um prazo longo para pagar, você vai pagar uma parcela baixa. Tá. Se você for contemplado logo, você vai ter 500 mil ali para poder utilizar. Se você demorar um pouco mais, é importante também dizer o seguinte: o seu dinheiro não perde valor, porque todo ano esse dinheiro é corrigido. Então, no primeiro ano vai para 510, 520 mil, dependendo do percentual aplicado. Pode acontecer de lá na frente, quando você for contemplado, você ser contemplado em 600, 700, às vezes 800 mil reais. Tá? Então, você não perde ali o poder de compra. Tá? Então, E como eu posso ir fazendo também, participando desses, entre aspas, leilões, né? sim, Posso fazer sim, aportes, os lances, né? Posso fazer lance e ainda posso ser contemplada antes. Exatamente. Né? Então imagina você, por exemplo, no primeiro ano, vamos trabalhar com prazo longo. Tá. Vamos falar de 10 anos. Tá. Tempo demais para ser contemplado, né? É. Então 10 anos você pagou ali algo em torno de 250, 260 mil reais. Mas você contemplou uma cota que naquele momento já deve estar valendo uns 700 mil reais, 750 mil reais. Por que eu estou fazendo essa conta que parece ruim de 10 anos para ser contemplado? É porque eu sempre digo para o cliente o seguinte: independente do momento em que a contemplação acontecer, você vai perceber que valeu muito a pena. Tá? Porque imagina, você ficou 10 anos pagando um valor muito baixo, mas quando você é contemplado, você está recebendo o dobro do que você pagou até ali. E aí tem mais uma sacada. Se naquele momento não é mais um sonho você comprar uma casa, você pode vender essa cota. Tá? E aí você transforma o que era consórcio no investimento. Porque na venda da cota, você bota naturalmente um ágio, onde você vai recuperar 100% do que você investiu e mais esse ágio que você colocou. E por experiência que a gente tem, hoje, em menos de 24 horas você vende cota. Entendi. Porque o mercado de compra de cotas contempladas é um mercado muito aquecido. Principalmente esse momento que a gente está vivendo de juros bancários muito alto. A taxa Selic é 15%. Taxa Selic é 15%. O acesso ao crédito está muito limitado. Tem muita gente com crédito aprovado, mas que não está liberado. Né? Hoje a gente tem inclusive alguns amigos que são correspondentes bancários, inclusive da Caixa Econômica Federal, que estão com crédito aprovado até mais de um ano, mas não conseguem acesso ao crédito por o banco com falta de recurso, né? Ou com outras prioridades. E aí não dá aquele crédito para a pessoa que está com crédito aprovado. Ou seja, em um ano que você está esperando um crédito ser liberado, se você está pagando consórcio, talvez você já fosse contemplado. Já fosse contemplado, né? Então, e como que funciona o consórcio para quem quer comprar um imóvel de leilão? Então, existem algumas resoluções do Banco Central que normatizam isso muito certinho, tá? Mas hoje ainda no Brasil, a gente não consegue pagar o arremate do leilão com uma cota de consórcio. Tá? Então hoje é mais viável participar do leilão uma pessoa que queira comprar com consórcio, uma pessoa que já tem um segundo imóvel quitado. Porque aí o que a gente pode fazer? A gente usa um outro imóvel da pessoa já quitado como garantia temporária. Tá? Então a gente faz uma alienação dessa cota contemplada no consórcio em um imóvel que a pessoa já tenha temporária, que geralmente é de 30, 40 dias, que é o tempo para desembaraçar a documentação do leilão, que ainda é um pouquinho demorada. Sim. Desembaraçou essa documentação, a gente tira a alienação do outro imóvel da pessoa, traz para o consórcio, traz para o imóvel do leilão e a pessoa segue pagando a parcela baixa do consórcio e agora com o imóvel de leilão, que também é o imóvel mais barato do Brasil, né? Porque hoje a gente percebe aí no mercado imóveis sendo comprados por 50% do valor. Né? Então é um grande negócio. Você compra o imóvel da forma mais barata que existe no Brasil, que é no leilão, e pagando com o crédito mais barato do Brasil, que é o do consórcio. Que é do consórcio, exatamente. Como que serve para cirurgia plástica? Preciso ter algum tipo de diagnóstico, algum tipo de doença, ou pode ser por estética? O procedimento em si, ele vai ser feito em alguma clínica e tal, então o médico que vai fazer essa avaliação. Mas sendo aprovado, sendo autorizada ali a cirurgia, e você tendo uma cota contemplada de consórcio de serviços, nós pagamos a sua cirurgia para o médico. Tá? Então é um grande negócio
para a clínica, para o médico, Que para o recebe de uma esteticista, vez só. porque ele vai receber à vista, né? O consórcio, ele só é consórcio para quem faz o consórcio. Para quem recebe, está recebendo à vista. Então, fica aqui até uma dica. Se você faz um consórcio e você vai comprar um imóvel, contratar um serviço, você tem poder de barganha como se estivesse pagando à vista. Então, e a gente percebe o seguinte no mercado, falando de imóvel, quando você vai comprar um imóvel à vista, você consegue às vezes 10%, às vezes até mais de desconto. Fazer uma reforma da sua casa. Exatamente. E na cirurgia a mesma coisa, você pode negociar ali com a clínica, com o médico, olha, eu vou te pagar à vista, né? Então dá para cair um pouquinho. Então, e o que sobra aqui do consórcio, a gente consegue abater o saldo devedor e você ainda pagar uma parcela menor. Tá? E aonde que facilita esse procedimento estético? Às vezes a clínica não tem uma forma de parcelamento que atenda ao seu bolso. Aham. Às vezes é à vista, ou então em 3, 4, 5 vezes. Sim, às vezes compromete o Compromete crédito, o limite do cartão. do cartão. E o consórcio você pode pagar essa cirurgia em 50 vezes. Sim. Não, e a anestesista não aceita cartão de crédito, é à Exatamente, vista. Né? exatamente. Tem alguns hospitais também, né? Alguns médicos também. Sim. E aí fica a dica também para as clínicas. Porque se eu pudesse falar para você aí que está nos assistindo e que é dono de uma clínica, eu faria uma pergunta. Quantos clientes você deixou de atender porque o método de pagamento que você possui não atendeu a ele? E isso que eu estou falando para a clínica pode ser para uma agência de viagem, Sim. pode ser para uma mentoria, pode ser para uma consultoria, qualquer serviço, né, que seja superior ali a R$15 mil, que é o valor mínimo, né, para o consórcio, pode ser pago por consórcio. Então é bom para quem está prestando o serviço, porque vai receber à vista, e é bom para quem está pagando, que vai parcelar em 50 vezes. E eu, como prestadora de serviço, eu preciso me cadastrar na Demicon e alguma coisa? Nada. É emitir uma nota fiscal e o dinheiro vai para sua conta. Pronto. É só isso. Entendi. Somente isso. Interessantíssimo. Agora eu quero falar sobre networking. Opa, Nós nos vamos conhecemos num evento de networking do Paulo Bento. Sim. E agora você está criando o seu movimento também. Exatamente. Teve o terceiro jantar agora. Quando for ao ar, eu tenho certeza que vão ter mais 3 ou 4 até lá. Sim. Né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre o que te fez começar esse movimento de networking e quanto que isso impacta no seu dia a dia. Eu conheci o network profissional, né, digamos assim, através de grupos, um pouquinho antes da pandemia. Mas eu confesso que eu ia e não sabia como utilizar bem essa ferramenta, né? E durante a pandemia, cara, isso me salvou. Porque, assim, o meu trabalho, a gente que é prestador de serviço, se você não tem acesso ao cliente, se você não tem acesso ao local, ao escritório, a gente fica praticamente ali parado. E a tecnologia não estava tão acelerada como está hoje. É verdade. Né? Então, com a vinda da tecnologia, com os recursos, né, de videochamadas e tal, e com grupos estruturados de networking online, cara, isso me salvou durante a pandemia. Então, acabou a pandemia, eu comecei a procurar estruturas presenciais e comecei a me filiar a alguns grupos, tá? Mas eu aí comecei a perceber o seguinte: existem alguns grupos que são muito exigentes, e tá tudo bem, né? Cada um tem o seu modelo, né? Mas são muito exigentes no sentido de que você tem que cumprir metas, né? Tem que fazer indicações, tem que referendar, tem que fechar negócios, tem que indicar negócios. E para a gente que trabalha de uma forma quase que autônoma, né? Que é o nosso caso hoje como autorizados, né? de consórcio, a gente não tem uma equipe grande, a gente tem um assistente, alguém de mídia e tal. Fica complicado você cumprir todas essas regras, né? Só começando pelo tem que, já está Exatamente. errado pra gente, né? A gente é Exatamente. autônomo, profissional liberal, muitas vezes empresário, empreendedor. Sim. E às vezes surge uma reunião muito importante no dia da reunião. E aí você não vai na reunião e aí sofre, inclusive, tem grupos que sanções, penalizam, né? Que dão sanção ali se você não participar. Enfim, passou o tempo. Eu inclusive liderei alguns outros grupos que já eram mais suaves
nessas exigências, mas ainda assim não estava do jeito que a gente imagina o que é um networking na sua essência, né? E aí a gente decidiu, dentro do nosso escritório, né, de consórcio, organizar um jantar para conectar os nossos clientes. Começou com essa ideia, né? E a gente percebeu que boa parte dos clientes eram empreendedores ou empresários. Falei, pô, vamos criar um ambiente. A gente está... Porque o consórcio é um casamento, né? De 220 meses, né? De 100 meses, de 50 meses, né? Então, o que a gente pensou? Pô, eu quero ficar mais perto dos clientes. Gerar negócios entre os clientes. Exatamente. Então, a gente começou a trazer os clientes, trazer os nossos parceiros de negócios, outros autorizados. Então, a ideia começou aí. E aí, a partir do segundo, a gente começou a convidar pessoas que nem são clientes, mas que são empresários, são empreendedores e que também querem se conectar. E aí, a cada reunião, a gente traz um especialista em alguma área, né, que seja de relevância ali com algum assunto relevante para esse mundo dos negócios. E isso tem dado super certo. As pessoas têm gostado, o grupo está crescendo, a gente não tem mensalidade, não tem taxa de adesão. Está crescendo de forma orgânica. Exatamente. A gente seleciona o local, faz a inscrição, no dia cada um paga ali a sua despesa, faz as suas conexões e a gente já percebeu ali dentro pessoas que encontraram fornecedores, pessoas que encontraram parceiros, pessoas que contrataram serviços, né? E é isso que deixa a gente feliz, né? A gente só gera oportunidade, um ambiente, né? E as coisas vão acontecendo de forma natural. E assim, a vida do empresário e do empreendedor é muito solitária e não precisa ser. Sim. Eu fiz exatamente esse mesmo movimento durante o pós-pandemia ali, que começou 2021, 2022, e eu fiz exatamente esse mesmo movimento e descobri que eu não estava sozinha, que as mesmas dúvidas que eu tinha eram dúvidas que o Anderson tinha, que outras pessoas tinham, né? E aí, hoje em dia, eu falo muito com as minhas amigas também, que são empresárias e empreendedoras, que eu divido grande parte do meu investimento, que eu tiro uma parte do meu faturamento e reinvisto em networking. Sim. E gestão de tráfego. Fundamental. O tráfego é muito importante, mas o networking é fundamental. É fundamental. Uma coisa que, para mim, é uma das mais legais no teu grupo, que não tem networker profissional. Tipo, tem muitos eventos que a gente vai que a gente sempre encontra as mesmas pessoas. Nos teus jantares, não. Sempre tem gente nova, né? Sempre tem gente nova. É fluido. Sim. Sabe, o jeito das pessoas fazerem o pitch de vendas é divertido, é natural. Né? Eu digo que o slogan deles faça amigos e depois o negócio vai ser a consequência, né? E que é natural, né? Acontecer, né? Natural. É totalmente e às vezes natural. Quando você vai num grupo estruturado, você perde essa essência, né? Perde. Porque você quer modelar quem tá ali, fazer igual e aí sai do seu natural. E aí você tem que ir ao evento, você tem que dar X referências, você tem que fechar, você tem que agendar a reunião e não fica contra-intuitivo. E eu trago aqui uma estatística minha, né, que eu percebo que é o seguinte, eu faço marketing, né, inclusive você me ajuda lá com o LinkedIn, muito obrigado, porque me fez nascer no LinkedIn, né? Em breve vamos fazer muitos negócios pelo LinkedIn. Sim. Utilizo também o Instagram, Facebook. As redes são importantes, o tráfego é importante, mas o que eu percebo de estatística para mim, de 80% a 90% dos clientes que eu fecho vêm dos encontros de networking que eu participo. Isso. E as redes sociais, elas vão fazer você fortalecer as relações pós-evento. Exatamente. É uma das as pessoas erram muito nisso. Sim. Que elas participam do evento, elas compram roupa, elas mandam fazer cartão, etc. E aí a rede social não reflete o que elas são. Sim. E aí as pessoas ou começam a seguir, ou a rede está fechada, não começa a seguir, não mantém um relacionamento, esquece daquela pessoa e vai encontrar 1 ou 2 meses depois em outro evento, talvez. Exatamente. Então, por isso que é importante também você ter uma rede social conectada, tudo certinho. Agora eu quero um conselho de elevador. Opa, vamos ou lá. para o seu futuro cliente Ademicon, ou para quem quer participar de networking, um conselho que você gostaria de ter ouvido
há anos atrás e que você dá hoje para quem está ao seu redor? Em relação ao consórcio, né? Você que sabe. Beleza. É muito importante você escolher bem a administradora, né? Que você vai selecionar para tomar conta do seu recurso, para você participar das assembleias, dos sorteios. Por quê? Existem hoje no Brasil, eu não sei nem mais mensurar, existem muitas administradoras, existem muitos bancos. Porém, também existem letras miúdas, né? E o mais importante, existem empresas que não performam na contemplação, né? Que não têm volume de contemplação e que muitas vezes prometem o que não pode cumprir, né? Então é muito importante você conhecer. Eu sempre tenho algumas contas em banco ainda, mas eu sempre aconselho, não faça consórcio em banco, né? Porque o consórcio em banco ele tem um detalhe que prejudica muito. Eles ancoram o valor do crédito a um bem. Por exemplo, você vai fazer um consórcio de veículo, você vai ter um veículo ali ancorado. Se aquele veículo para de fabricar, ou tem uma desvalorização ou uma valorização, isso pode ser um problema. Porque, vou falar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu tinha uma cota em um determinado banco, onde na pandemia os veículos valorizaram demais, e todo mês eu tinha uma oscilação de valor de parcela. Porque o valor do veículo que estava ancorado, né, como veículo como parâmetro, né, para aquela cota, ficava oscilando. Então, para quem faz um planejamento financeiro ali mais organizado, isso dói muito, chegando ao ponto em alguns momentos de praticamente dobrar o valor da parcela, né? Tanto que eu cancelei, né, um desses consórcios, que não é da instituição que eu estou hoje, né, porque nessa outra instituição eles tinham esse problema. Então hoje eu trabalho para uma que eu entendo que, assim, depois de 30 anos fazendo consórcio, vivendo consórcio, vendendo consórcio, eu entendo que é uma administradora que realmente não tem letras miúdas, que é transparente, que cumpre, que inclusive está absorvendo outras administradoras que não estão performando bem. O Banco Central faz ali também o leilão e a nossa administradora absorve essas outras para poder salvar, né, esses consorciados que estavam ali sendo prejudicados. Então eu posso dar esse conselho para você: escolha bem uma administradora. Perfeito, Anderson. Agora eu quero saber quais são as suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Bom, Anderson Duarte RJ é o meu Instagram, Anderson Duarte é o meu LinkedIn. São as duas principais redes aí que eu estou utilizando hoje. E por lá você pode fazer contato comigo. Inclusive eu tenho lá um link onde você pode agendar um planejamento estratégico, um planejamento patrimonial, independente do seu momento. A gente tem parcelas, inclusive, a partir de R$280. Excelente. Né? Então, para quem quer começar um planejamento patrimonial ou começar nesse mundo de investimento, eu quero te dar essa oportunidade de você sentar comigo ali, fazer uma sessão, eu entender um pouquinho mais da sua realidade, do seu sonho, do seu projeto, e eu te ajudar nesse início de jornada. Perfeito, Anderson. Muito obrigada. E a gente volta com Fala Expert na próxima semana.